O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da Saúde para realizar a campanha Dezembro Vermelho. É uma mobilização para conscientizar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/AIDS. Além disso, é uma forma de divulgar informações e combater o preconceito. Foi em 2017 que o jornalista Saulo Hipólito descobriu a AIDS. A doença iniciou com sintomas de virose, mas que foram se agravando até ele receber o diagnóstico positivo. Eu tinha um costume, geralmente, de sair à noite e fazer minhas leituras diárias e, a partir dessas leituras, eu fui desenvolvendo um problema de infecção na garganta, que eu comecei a ir para médicos. Comecei a tomar antibiótico, mas nada melhorava. Comecei a ter febre, ter náuseas, e aí eu fui para o interior e lá tinha um médico cubano, do Médicos Sem Fronteiras, e ele passou uma bateria de exames. Dentre esses exames tinha o exame HIV. Quando eu fiz o exame HIV, como protocolo, eu precisei repetir o exame e deu reagente ao vírus. Após a descoberta, ele já iniciou o tratamento. Logo depois, cerca de 2 meses, a carga viral foi definida como indetectável, ou seja, quando já não transmite o vírus por via sexual. Atualmente, ele toma 3 medicamentos, uma trajetória que não é fácil, principalmente devido aos preconceitos. O preconceito ele existe em todos os âmbitos da sociedade, e quando você vive com o vírus HIV, você também enfrenta esse preconceito, seja familiar, seja de amigos, que na verdade não são amigos, deixam de ser amigos, né? Ou de relacionamentos. Mas o pior dos preconceitos que eu sofri, eu posso dizer que foi o das pessoas que não tinham informação. Porque esse é o maior dos preconceitos, a pessoa não tem informação e julgar a outra a partir daquilo. A AIDS é causada por meio do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Ao longo dos anos, foram diversos os perfis de pessoas que vivem com a doença. A infecção pelo HIV, na verdade, ela permeia toda a população. Então, ela começou na década de 70, 80 como câncer gay, só de homens gays e classe média que frequentavam saunas. Hoje em dia a gente já passou ao longo das décadas pela heterossexualização da AIDS. A AIDS começou a pegar o público feminino, os casais heterossexuais, começou a envelhecer populações, pacientes mais velhos, cada vez mais velhos adquirindo a infecção. Começou também a pauperizar, a gente via AIDS em camadas socioeconômicas mais abastadas, hoje em pacientes mais pobres. A AIDS é uma doença infecto-contagiosa, não é uma opção, é uma doença tratável, então se ninguém tem preconceito, se ninguém tem vergonha de ter hipertensão, diabetes, a gente também não pode ter preconceito a ter HIV, é uma doença tratável. Mais de 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, somente em 2022 foram mais de 16 mil diagnósticos positivos no país. Uma doença que, inclusive, muitas vezes demora a se manifestar. A grande dificuldade que a infecção do HIV passa anos, né? Pode passar 6 a 10 anos totalmente assintomática. A pessoa, quando contamina pelo vírus HIV, ele pode ter uma fase inicial que parece uma gripe, após 2, 4 semanas do contágio, que a gente chama de síndrome aguda, né, retroviral aguda, e depois o paciente vai passar anos, como foi, em média de 6 anos, totalmente assintomático. Ele vai aos pouquinhos, a imunidade vai caindo e o vírus vai se multiplicando. Então, nesse período, a gente tem que pensar na AIDS por causa da exposição de risco do paciente. Então, a gente tem que ter conscientização que tem uma exposição sexual de risco, tem exposição por drogas intravenosas, a gente tem que procurar realmente a testagem, porque a AIDS é prevenção, é o tripé, né? Prevenção, diagnóstico, tratamento precoce. Então, quanto mais rápido a gente diagnostica, mais rápido a gente trata, e esse paciente vai retomar uma vida totalmente saudável e totalmente normal. Uma pessoa que convive com a AIDS acaba silenciando a situação, por medo ou por preconceito social. Por isso, o jornalista decidiu ser voz ativa da causa e tem se tornado uma ponte para a disseminação de informações e, principalmente, para colocar fim à discriminação. Foi então por isso que eu comecei a falar abertamente sobre o vírus, criei uma página no Instagram para falar sobre tudo que é novidade, né? Para falar sobre todas as novidades que existem no dia a dia sobre o tema, que não é só no Dezembro Vermelho, é todo dia. Eu
eu acho importante esse momento de via TV, via público, e falar sobre o vírus para ser a voz de outras pessoas, para dizer que o HIV ele não é o fim, ele não é a pessoa, ele é apenas um vírus que está, né, na pessoa e que tem tratamento.